todos os irmãos podem ser usados com os dons espirituais. Todos podem ser usados. Né? Você vê isso muito forte na igreja de Atos. É lá que nasceu a igreja, em Atos. E você vê os dons fluindo de uma maneira muito grande na vida dos discípulos, na vida também da igreja. E diz que a cada dia acrescentava ao Senhor aqueles que iam sendo salvos. E a igreja caía na simpatia do povo, porque é uma igreja eletrizada, né, e atuante, uma igreja entregue nas mãos de Deus. Né? Então a manifestação dos dons na vida da igreja, na verdade, deveria ser algo corriqueiro, e não algo esporádico ou de vez em quando. Devia ser algo corriqueiro, irmãos. Devia ser natural para nós a manifestação dos dons. Mas você vê muitas vezes a nossa dificuldade em fluir nessa questão dos dons espirituais. Mas vamos conversando um pouco, amém? Amém. Como isso, vocês, eu vou resumindo aqui algumas coisas que eu vou falar. Tem coisas que não vai dar por conta do tempo. Então, a pior ignorância é quando essa ignorância vem associada ao orgulho. Né? Porque o orgulho aprisiona a pessoa em um falso saber. Não, eu tenho aqui, tal, não me posso, não precisa mais de nada. A pior ignorância é isso. Né? Mas a pessoa humilde, ela está aberta. Peraí, vamos analisar isso aqui também, esse ponto aqui, vamos analisar. Quem sabe eu preciso ainda entender mais alguma coisa. Né? A atitude do humilde é contrária, totalmente contrária à atitude do soberbo. Tá? Então é muito importante isso, a questão da humildade, para estarmos abertos ao fluir a respeito dos dons espirituais. Atos 2, do 1 ao 4, vamos ver? Atos 2, do 1 ao 4. Atos 2, 1 Glória a Deus. ao 4. Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aí está, a igreja sendo tocada pelo poder de Deus e recebendo a graça do Espírito Santo, e aí uma explosão na igreja do Senhor. Qual que é o propósito dos dons espirituais? O primeiro propósito dos dons espirituais é glorificar a Deus. Amém. Exaltar a Deus. E depois é servir a humanidade. Os dons visam. A pessoa tem que colocar bem isso na cabeça. Quem é usado, quem não é ainda. Colocar bem isso na cabeça. O propósito dos dons é glorificar a Deus. Exaltar Jesus. E depois, vai tornar aquela pessoa que é usada pelo dom simplesmente uma utilidade pública. Glória a Deus. Quem é usado em cura está fazendo o quê? Está sendo um instrumento para abençoar vidas. Quem é usado em interpretação de línguas está sendo um instrumento para quê? Para abençoar vidas. Quem tem um dom de revelação vai fazer o quê? Abençoar pessoas. É um garçom de servindo ali, ó. Utilidade pública. São esses dois propósitos dos dons, de uma forma bem resumida e de uma forma bem simples. Algumas pessoas pensam que por conta de um dom, ela se sente então alguém em evidência, e por conta dessa evidência vai querer tirar vantagens, e aí a gente entrou por um caminho totalmente errado. Totalmente errado. Os dons não visam chamar a atenção para a pessoa. Não tem esse propósito.
embora ela possa até ter um certo destaque, por conta de Deus usá-la, mas isso aí não deve subir ao coração dela, torná-la orgulhosa e torná-la alguém manipuladora. Meu Deus. Tem uma frase muito interessante, pastor Wilson, que eu gravei, que diz assim, ó: os dons, a unção do Espírito cativa, mas não manipula. A unção do Espírito cativa. Quem é cheio da unção vai cativar mesmo. Glória a Deus. Porque tem a graça de Deus fluindo através dela. Glória a Deus. Mas não é por conta disso que ela deve ser uma pessoa manipuladora e querer tornar seguidores, né? Trazer seguidores para si, manipular uma determinada situação. Amém? Aleluia. Vamos em frente. Vamos avançar aqui. Vamos avançando. Os dons. Eles podem ser divididos em grupos. Existem 3 grupos. Os dons da expressão vocal, no qual o Espírito Santo dá a capacidade da pessoa para falar. Quais são eles? Dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Ok? Um outro grupo são os dons de poder. Através desses dons, o Espírito Santo dá a capacidade da pessoa para fazer alguma coisa. Dons de poder para fazer, para realizar algo. Quais são eles? Dons de cura, dons de milagres, ok? Dons de cura e os dons de milagre. Eles estão nessa categoria dos dons de poder e dão capacidade da pessoa para realizar alguma coisa. Nele também está o dom da fé, que é a fé especial, certo? Então, dons de cura, dons de milagres e dom da fé especial. E existe também os dons de revelação. Nesses dons as pessoas têm a capacidade para saber alguma coisa. São eles: dom de discernimento de espírito, palavra da sabedoria e palavra do conhecimento. Quantos estão entendendo e acompanhando? Amém. Amém. Vamos em frente. Vamos começar com os dons de poder. E precisamente com o dom de curar. A Bíblia diz dons de curar. Vocês já perceberam isso? Vejam na sua Bíblia, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. No versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Esse dom é o único dom que está no plural. É o único dom que vem com esse destaque pluralizado, dom no plural. O que são os dons de cura? São recursos ou habilidades espirituais, sobrenaturais, que atuam nas curas de enfermidades físicas. Interessante aqui, ó, presta atenção. Enfermidades emocionais, tá vendo? Psicossomáticas. Então a pessoa que é usada através dos dons de curar, ela tem essa habilidade espiritual também de tocar muitas vezes até na alma das pessoas e trazer cura para situações de estresse, depressão, angústia. Não é somente a questão física. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos precisando desse dom nesses últimos tempos, né? Amém. Estresse está na moda, depressão está na moda, ideia de suicídio está na moda. Então a igreja precisa estar revestida e sendo usada também pelos dons de curar nessa área também emocional, psicológica, né? Então esse dom tem o objetivo de libertar os enfermos, trazendo saúde e bem-estar. Glória a Deus. Então devemos observar que este dom está no plural, os dons de curar.
Os demais dons estão no singular. Esse não. Esse é plural. Por quê? Os estudiosos, eles se dividem quanto a essa questão. Mas tem pelo menos duas conclusões com relação a esse assunto. Uns acreditam que o crente ministra através desse dom, o crente ministrando através desse dom, ele pode curar qualquer enfermidade. Uns pensam assim. Outros não. Outros entendem que a pluralidade é porque pode indicar que as pessoas se tornam especialistas em determinadas enfermidades. Tem pessoas que são usadas como dom de cura, e quando elas vão orar com pessoas que estão com problema de coluna, certinho. Ela tem o dom de cura e atua mais na área da coluna. Outros já são usados mais na questão da área da cabeça. Qualquer situação, dor de cabeça, enxaqueca, ela ora, a pessoa é curada. Mas essa pessoa, quando vai orar por quem tem problema de coluna, não dá certo, não funciona. Então, seja como for, ou ela é usada em todas as curas, em todas as enfermidades, ou em áreas específicas, não importa. O importante é que o dom, ele acontece e ele flui. Amém? Amém. Então, tem essa situação aí, né? Alguns entendem que seja por conta de o dom tornar determinadas pessoas específicas para determinadas doenças. Tem gente que ora por quem tem câncer e geralmente funciona. Ela é muito usada nas pessoas que têm problema de câncer. Mas quando vai já orar por outra área, já não são bem-sucedidos. Certo que Deus tem várias maneiras de usar as pessoas, né? E Ele faz como quer. Mas esse dom de curar, ele é um dom no plural. Porque existem várias enfermidades, então o dom precisa se manifestar nessas várias enfermidades para trazer libertação e cura para as pessoas. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Uma outra coisa interessante com relação aos dons de curar é o seguinte: na pessoa que manifesta o dom, geralmente esses acontecimentos podem ser esporádicos. Quem é usado no dom de cura, ela pode ser usada de forma esporádica, ou seja, hoje aqui, aí depois, um mês lá na frente, quer dizer, de vez em quando, quem tem um dom. Agora, quem tem um ministério de cura é diferente. Uma pessoa que é selada por Deus com o ministério de cura, onde ela chegar e onde ela ministrar, ocorrerá curas. Quer dizer, a pasta é diferente, né? A situação é diferente. O nível é diferente. Uma pessoa chamada para um ministério de cura, ela pode sair em vários lugares, em várias igrejas, em várias casas orando, e vai acontecer curas ali. Porque ela tem um ministério de cura. Agora, a pessoa que é usada, vamos dizer assim, no simples dom de curar, isso pode ocorrer de forma esporádica. Então, a pessoa não precisa ficar frustrada nem chateada, né? Porque ela orou e alguém não foi curado, né? Porque ela não tem um ministério de cura, ela é usada no simples dom de curar. Quantos estão entendendo? Aleluia! Amém. Isso aí. Quero me fazer bem claro para os irmãos acompanhem aqui o raciocínio e a ideia. Na Bíblia nós temos vários exemplos de curas, né? Vários exemplos. Muitos exemplos. Jesus cura a sogra de Pedro, né? Lá em Mateus 8, a mulher de fluxo de sangue curada por Jesus. Os enfermos eram levados a Pedro, e disse que quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava. É isso? Porque assim, irmão, uma pessoa que está carregada com a unção, determinado raio de distância,
de distância, pode ser atingido ainda, essa unção pode atingir. Então não é que era exatamente a sombra de Pedro, mas a presença dele e o raio de ação, o nível de unção que ele carregava, atingia as pessoas que estavam a uma certa distância. Certo? Então era isso que acontecia. A influência de uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, pode atingir até determinada distância. Quanto maior a unção da pessoa, quanto mais carregada essa unção ela estiver, mais distante ela pode alcançar, a nível de metros de distância. Então aconteceu isso com os apóstolos. Né? Há pessoas que às vezes estão enfermas e chega alguém tão cheio de Deus, que basta a pessoa colocar o pé dentro da casa. Olá, gente, tudo bem, rapaz? A pessoa que está doente se sente bem. A pessoa já falou isso para mim. Você chegou aqui, o fulano está ali deitado toda. Está levantou, está bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então, quando a pessoa está nesse nível de graça, né, as coisas boas acontecem e pessoas são curadas simplesmente com a presença da pessoa. Então Pedro passava ali, as pessoas colocavam assim, as pessoas acamadas, e a presença de Pedro, a influência da unção, curava os enfermos. A Bíblia fala sobre os lenços e aventais de Paulo, né? Sim. Paulo não podia ir, dava um lenço e fazia oração. Em nome de Jesus, leva aí. Chegava lá, colocava na pessoa, curada. Porque nossas vestes, elas ficam carregadas com a energia que a gente tem, com a graça que a gente tem. Glória a Deus. Fica carregado. Quando você entrega, veste a sua camisa para alguém, viu? Ou veste a camisa de alguém, viu? Presta atenção. Presta atenção. Camisa de alguém perturbada, roupa de alguém perturbada. Cuidado, bora primeiro. Mas os tecidos eles são propensos para receber e para carregar. Unção, se de repente tiver alguém enfermo no hospital, pode trazer para o pastor. Pede para o pastor orar, sim. O pastor não pode ir, a pessoa levar lá. Quantos relatos, irmão, de pessoas curadas? É verdade. Com lenços, toalhas, camisas, amém? Glória a Deus. É bíblico. Louvado seja Deus. Vamos em frente aqui. Vamos avançar. O dom da fé. O dom da fé também é um dom de poder. E há outros, pelo mesmo Espírito, a fé. Essa fé é um dom do Espírito Santo atuando no crente, dando convicção, certeza para receber milagres. Olha aqui, isso é muito importante. Esse dom é um dom que recebe, é um dom receptivo. Ele acredita, ele recebe e fica na expectativa daquilo que Deus vai realizar. O dom da fé. Não se trata de aquela pessoa, não, porque eu acho, porque eu, naquela teimosia imatura, não é isso. É um dom sobrenatural, diga sobrenatural. Sobrenatural. É sobrenatural. É do Espírito, é um dom do Espírito Santo. A pessoa tem aquele dom, se move nela e ela fica naquela certeza de que aquilo que Deus prometeu vai acontecer, aquilo que ela crê vai dar certo. Eu creio. Glória a Deus. É um dom, estamos falando aqui de algo legítimo do Espírito Santo no coração do crente que está em plena comunhão com o divino. O dom da fé é diferente da fé salvífica. O que é a fé salvífica? É a fé para a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É a fé para a salvação. Todo crente tem essa fé. Aliás, aceitou Jesus por causa disso, né? Crê em Jesus como Salvador, é a fé salvífica. Mas o dom da fé é diferente. Tá? A Bíblia fala também sobre o fruto da fé. Em Gálatas fala sobre o fruto da fé. O fruto da fé tem a ver com caráter, a fé é fidelidade, aquela pessoa que é fiel, que é leal nas coisas que faz, nas coisas que realiza. É um dom que tem a ver com fruto, com caráter. Mas o dom da fé é diferente.
se distingue dos outros tipos de fé porque ela atua no âmbito sobrenatural, dando ao crente condições para receber milagres, mesmo em meio a situações em que todos não veem nenhuma probabilidade, essa pessoa diz: não vai dar certo. Vai dar certo. Podemos ficar aqui firme porque vai acontecer. Então, quem tem o dom da fé, ela age nesse nível de certeza. É uma dotação especial mediante a mesma esse dom da fé, a pessoa, o que ela deseja, o que ela declara, o que ela tem como promessa de Deus, acaba se cumprindo. Amém? Amém. Um exemplo do dom da fé: Daniel. Não, rei. Pode fazer o que você quiser, mas eu não vou adorar essa imagem. Então vai ser jogado na cova dos leões. Pode jogar. Não vai acontecer nada. Foi empurrado para dentro da cova dos leões e o Senhor protegeu Daniel ali naquela cova. O que ele teve ali? O dom da fé. Pedro ressuscita Tabita. A menina está lá, morta. Ele vai lá e chama a menina à vida. O que ele teve ali? Dom da fé. Para acontecer ressurreições, esse dom tem que estar assim em destaque. Se não houver o dom da fé, não acontece ressurreição. E tem algo interessante com relação ao dom da fé. Para ocorrer a ressurreição, presta atenção nisso. Para ocorrer uma ressurreição, o dom da fé tem que estar presente, mas o dom de milagres também e o dom de cura. Para acontecer uma ressurreição, esses três dons têm que estar em operação e atuante. Se não houver essa tríade, esses três dons, não acontece ressurreição. Entendeu agora? Porque a gente tem visto poucas ressurreições de mortos. Agora entendi. Que muitas vezes temos o dom de cura, mas não temos em operação o dom da fé especial. Muitas vezes as pessoas atuam em dois dons, né? Fica ali entre um dom e o outro. Não vai acontecer ressurreição. Se queremos manifestações de ressurreições em nosso meio, precisamos buscar em Deus essa ativação desses dons: fé, milagre e cura. Por quê? Porque é o seguinte: a fé especial, o dom da fé, vai fazer com que a vida retorne, vai crer que a vida vai retornar, e aí a vida retorna. Mas se uma pessoa morreu de alguma enfermidade, precisa do dom de cura para curar as enfermidades, e depois o dom de milagres para fazer a operação total para a pessoa se levantar. Certo? Quem entendeu, diga amém. Amém. Quantos querem ver a ressurreição de mortos? Amém. Amém. Então precisamos da manifestação Meu Deus, nos ajude. desses dons. Eu acredito que a igreja ela pode ver coisas maravilhosas nesses últimos tempos. A igreja pode ver coisas maravilhosas nesses últimos tempos. Chegou a vez, irmãos. Chegou a hora da igreja. Amém? Glória a Deus. Chegou. Então vamos nos colocar nas mãos de Deus. Muito bem. Vou adiantar aqui. Vamos prosseguir aqui. Dons de milagre. O dom de operação de maravilhas ou milagres são habilidades ou capacitação para o crente operar, alterando o curso natural das situações e até da natureza. Dons de milagres tem
concordância de Jung, que diz que a palavra grega para milagres é poderes. Olha que coisa interessante. Poderes. Pessoa que é usada em milagres e maravilhas, ela está sendo um instrumento de Deus para que poderes se manifestem através dela. Coisa maravilhosa, hein? Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Porque Deus é um Deus de poderes. Aleluia. Deus é um Deus de poderes. Às vezes eu vejo uma pessoa dizendo assim: Deus é uma energia. Não. De Deus joga tantas energias, que a gente não faz nem ideia, irmãos, da grandeza e da majestade do divino. É verdade. Não fazemos nem ideia da grandeza e da majestade do divino. O que a gente sabe sobre Deus é só um arranhãozinho, é uma gotícula, uma gotinha desse vasto oceano, infinito oceano chamado Deus. Diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Esse vasto oceano, infinito oceano chamado Deus, que nós sabemos é uma gotinha. Então, o dom da operação de maravilhas, ou dom de milagres, de forma simples, pode ser traduzido como energia do poder, ou explosão da onipotência. Um crente fluindo neste dom fica carregado de energia e magnetismo divino, a ponto de tocar em pessoas e liberar descargas. O servo de Deus estava tão carregado da presença do Senhor que chega, ficava. Aí quando tocava, as pessoas. Vai! Ele sentia uma descarga do Espírito. Sim, irmãos. É estranho, não é? Tinha uma descarga da presença de Deus fluindo dessa pessoa. Parece engraçado, né? Mas é verdade. Vamos seguir aqui. Vemos esse dom de maravilhas, né, de milagres, em caso de reabilitação instantânea de pessoas com fraturas ósseas, surdos passando a ouvir, deficientes visuais enxergando, paralíticos andando, mudos falando, membros crescerem em corpos, colunas se alinharem, não é? Membros ausentes passando a existir, caroço sumindo, tumores, câncer desaparecendo, AIDS desaparecendo, casais inférteis recebendo oração e passando a ter condição de gerar filhos, né? Alimentos sendo multiplicados. É dom de milagres. Aleluia. Dom de milagres. Não sei se eu já falei aqui, mas um casal muito usado em milagres é Charles Francis. Eles estavam em um culto de oração e milagres, e foi apresentado a eles uma criança que não tinha o ouvido, a formação natural e normal do ouvido. A criança nasceu com essa deficiência, ela só tinha uma bolinha aqui assim, ó. E chamaram esse casal para orar. Nós levaram a criança na frente e eles começaram a orar por essa criança e ordenando em nome de Jesus que aquela orelha crescesse. Então quem estava ali próximo começou a ver naquele pontinho que tinha, né, aquela bolinha, uma luz, como se fosse uma luz neon se formando com uma luzinha. E daqui a pouco ouviram como que um estralo de pipoca estralando, e a orelha começou a crescer. As pessoas glorificando a Deus, a orelha crescendo. E eles diziam: cresça até o tamanho normal, proporcional ao tamanho da criança. E quando chegou o tempo do momento,
a orelha parou de crescer. Tem relatos de pessoas que um problema de uma perna mais curta, e o servo de Deus começa a orar e ordenar, e a perna ir crescendo, 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 né? E ficar do tamanho normal, como da outra. Então, o que é isso aqui? Dons de milagres. Dons de milagres. Li também a respeito de uma criança que ela tinha os dentes tortos dentro da boca. Os dentes, uma deformação na dentadura da criança. E em um momento que o culto estava acontecendo e as pessoas orando, a criança começou a ficar inquieta perto da mãe e disse: mamãe, eu quero ir lá para frente. Eu quero ir lá para frente. E a criança correu e chegou dentro do altar, ela caiu, ficou lá. Um certo período, um certo tempo lá caída, depois ela se levantou e retornou e foi para a mãe e disse: mamãe, se moveram. Como assim, filho? Meu dedo da cor estava se movendo, meus dentes se movendo. Ela abriu os dentes e tudo perfeito. Aleluia. Pois é, meus amados. Deus continua operando. Amém? Louvado seja Deus. Milagres acontecem e continuam acontecendo pelo poder de Deus. Glória. Eu tive uma experiência quando eu estava em Aracaju, sendo seminarista, né? Estava estagiando na época. E havia uma irmã em um culto da tarde, um culto chamado Jardim da Oração. Estávamos lá orando e essa irmã foi para frente, estava lá ajoelhada, e ela se emocionou muito durante o período da oração, falou em línguas, chorou muito. Eu falei: nossa, pensa, a irmã está sendo abençoada. Passado aquele culto, depois a irmã me chamou e disse assim: missionário, vai na casa tomar um café, me deu seu paletó que eu quero lavar. Solteiro, né, rapaz, solteiro. Não estava precisando de uma lavadinha mesmo naquele paletó, porque estava surrado, né, tudo suado. Ainda mais naquele tempo. Ainda mais naquele tempo, solteiro, né, auxiliando, igreja. E aí, fui na casa da irmã, ela me serviu e entregou o paletó, cheiroso. Aí ela passou a relatar: olha, naquele culto, quando você pôs as mãos sobre a minha cabeça, eu senti como uma lâmina entrando e cortando um tumor. Tumor, ela falou, Ela disse que ela estava com um tumor e ela precisava tomar medicamentos, e não podia fazer a cirurgia porque corria risco de morte. Então tomava aquele medicamento para diminuir, enfim. Mas no momento da oração ela sentiu como que uma lâmina entrasse e cortasse. Ela foi para casa, alegre, contente, sentiu que algo aconteceu e tal. Mas quando ela foi dormir, de madrugada ela acordou e sentiu o travesseiro todo ensopado de pus. Foi fazer os exames médicos e, é claro, né, o tumor tinha desaparecido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Veja só como Deus fez. Exame, expulsa. Glória a Deus. Deus a curou daquele tumor e fez com que ela realmente percebesse, porque saiu toda a secreção pelo seu ouvido, o travesseiro estava todo molhado. Glória a Deus. Deus é o Deus de milagres. Aleluia. Deus é o Deus de milagres. Louvado seja Deus. Milagres na Bíblia. Está repleto, né? Temos vários e vários milagres. Vários. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Né? Temos esse relato em Atos. Filipe também era muito usado em milagres. Diz que e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que se fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Louvado seja Deus.
Vamos avançar aqui. Antes de a gente entrar no dom de profecia, fique em pé. Maravilha. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Se estica, levanta os seus braços. Depois que eu fui de manhã. Isso. Louvado seja Deus. Exercício, irmão. Bendito seja Deus. Fazer exercício, irmão. Tá vendo, irmãos? O pastor está aconselhando aí, ó, fazer exercício. Isso. Tudo bem. Louvado seja Deus. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Para vocês relaxar um pouco. Glória a Deus. Alguns acordarem. Glória a Deus. Quiser beber uma água. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Glória a Deus. Dom de profecia. Esse dom já está na categoria dos dons de expressão vocal, né? Que são os dons dos quais o Espírito Santo nos dá capacidade para dizer, para falar algo. Então, o dom da profecia já entra nessa categoria. Nós falamos sobre o dom de poder, não foi? Falamos sobre o dom de quê? Milagres, Milagres, da fé. fé e cura. São os dons de poder. Agora vamos para os dons da expressão vocal. Iniciando com o dom de profecia. Aí, presta bastante atenção para você entender o que vai ser dito aqui, tá bom? Não fica dúvida. O dom de profecia é um dom vocal que dá ao instrumento divino a capacidade de falar sobrenaturalmente num idioma conhecido. Quem é usado em profecia vai falar à igreja, vai falar a uma pessoa, vai falar no idioma da pessoa, né? Esse dom tem a função tríplice: edificar, exortar e consolar. Mais do que profetiza, edifica, consola e exorta. É o que diz em 1 Coríntios 14, versículo 3. 1 Coríntios 14, versículo 3. Veja aí. Mais do que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Tá bom? Então, por aí nós já percebemos que o dom de profecia, no simples dom da profecia, não se manifesta revelação nenhuma. Concorda? Não está dizendo aqui que quem é usado em profecia vai predizer alguma coisa. Não. O que profetiza, de novo aqui, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exaltação e consolação. Agora, essa exaltação, consolação e edificação vai ser feita de uma maneira muito intensa, vinda da parte de Deus, porque vai ser pela inspiração de Deus que vai haver essa consolação, essa exaltação e essa edificação. Quando a pessoa é tomada em profecia, você vê que há uma elevação espiritual, há algo de Deus nessa profecia que ela está liberando, né? Há uma certa ousadia, né? Há uma ousadia, há uma intrepidez, uma segurança de quem fala quando está sendo usado em profecia, né? E quando ela exorta, viu?
Não é que ela vai bater na igreja, não. Porque tem gente que acha que exortar é bater em igreja, né? Vai ter cajado aqui hoje, viu? Já ouviram isso? E aí, ó, espanco, né? Nada a ver, não é nada disso. Aliás, exortar é um dom. Não é todo mundo que é chamado para exortar a igreja, não, irmãos. Viu? Quando a pessoa exorta, baseado no dom da profecia, no dom da exortação, há uma graça. Há uma graça nessa exortação. Né? O amor é liberado, ainda que sejam palavras firmes, mas o amor é liberado, as pessoas se sentem tocadas com a presença de Deus nessa exortação, que é vinda do Espírito Santo. Mas quando a pessoa sobe, vem ao púlpito e quer exortar na carne, aí machuca. Né? Ela quer exortar com base em coisas dela, sabe? Em ideias dela. Mas quem é usado em profecia diz aqui, ó. Mas profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E essa exortação e consolação é de Deus. Amém? Amém. Ok. Por aí já percebemos que no dom de profecia não se manifesta revelação alguma. Deixa eu dizer alguma coisa. Para que haja revelação dentro do dom da profecia, com ele precisa se manifestar a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria. Aí vai haver revelação. Mas se não se manifestar esses dons que eu acabei de falar dentro da profecia, a profecia se torna simplesmente uma consolação, edificação e exaltação. A profecia é sobrenatural? O dom da profecia é sobrenatural? Sim ou não? Sim. Sim. Porque a pessoa é tomada por Deus, com inspiração divina, tão maravilhosa, tão intensa, que vai trazer toda essa exortação, consolação, edificação para a igreja. Mas dentro desse dom específico, não há nenhuma revelação. Vamos entendendo? Amém. Amém. Ok. Por isso podemos afirmar que as pessoas usadas neste dom não podem ser consideradas profetas. Sim. Por isso podemos afirmar que as pessoas usadas no simples dom de profecia não podem ser consideradas profetas. Porque para exercer o ministério profético são necessários o dom de revelação como palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. A pessoa foi usada ali em profecia, trouxe uma exortação, trouxe uma edificação e uma consolação. Profeta? Não. Foi usado um simples dom de profecia. Agora, quem tem o dom, né, tem um ministério profético, pode ter certeza, está nela. É uma maleta que ela carrega de um ministério profético. Tanto assim que Deus separa essa pessoa para ser profeta para um estado, para uma nação. E com essa pessoa vem aí palavra de sabedoria e conhecimento. Então, quando essa pessoa chega, ela vai liberar a palavra de sabedoria e conhecimento, porque está ligado nela, no ministério profético. É diferente do simples dom de profecia. Amém? Amém. Ok. Outro detalhe importante, a profecia no Novo Testamento, ela passa a ser mais proclamação e edificação. Note que em edificar, exortar e consolar não consta nenhuma predição alguma. Exortar e consolar não tem nada a ver com predizer. Todos nós podemos profetizar, mas nem todos podemos ser profetas. Aqui Paulo pergunta aos Coríntios, 1 Coríntios 14:39, são todos profetas? Não, cara. No Novo Testamento vemos pessoas exercendo o ministério profético, como Judas, Silas, Ágabo, mas eles não funcionavam no mesmo padrão dos profetas do Antigo Testamento. Por quê? No Antigo Testamento, o
povo tinha que consultar ao Senhor através dos profetas, né? Era assim. Porém, na nova aliança, todos nós podemos receber diretamente a direção de Deus e a orientação que nós precisamos, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Os filhos de Deus não são guiados por profetas, não, viu, irmão? É verdade. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus que Glória a habita Deus. dentro dele. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. A profecia passa a ser predição de eventos futuros quando quem está profetizando recebe a palavra da sabedoria, pois esse dom, a palavra da sabedoria, é essencialmente preditivo. A palavra da sabedoria é um dom preditivo. Vocês estão entendendo? Amém. O dom de profecia é tão sobrenatural quanto qualquer dos outros dons espirituais. O dom de profecia não é pregação e muito menos mensagens preparadas pela mente natural, mas é uma expressão que sai de dentro do espírito humano, produzido pelo Espírito Santo. Olha só, para você pegar uma profecia, às vezes a pessoa está pregando, o pastor está pregando, o irmão está aqui pregando, e de repente ele é tomado de profecia. Mas para você entender que é uma profecia, você tem que estar bem atento. Opa, já entrou uma profecia, né? Aquela irmã estava pregando, de repente ela percebeu que houve uma mudança ali na ministração. Houve uma mudança na ministração, subiu um tom, né? Algo ocorreu ali. Você percebe que a pessoa entrou em uma palavra de profecia para a igreja, né? Então precisa estar bem atento numa ministração, estar bem atento ao culto. Porque de repente a pessoa traz uma profecia, traz uma palavra de edificação, de consolo, de exaltação, e quem não está dentro perde, né? A pessoa que recebe o dom da profecia fala mais pelo impulso da inspiração repentina, da iluminação súbita e momentânea. O que suprime esse dom é o medo de errar ou cair em engano. Porém, aliado a este dom, temos o dom de discernimento de espírito para salvaguardar e corrigir qualquer alteração enganosa. Muito bem. Vamos seguir aqui. Vou avançar aqui na nossa ministração por conta do tempo. O dom de profecia é destacado e recomendado por Paulo à igreja quando diz: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Também, irmãos, os dons devem ser procurados com o quê? Com zelo. Com zelo. Tem que se buscar os dons. Há que se dedicar tempo, estudo, entrega, né? Consagração, buscando de Deus os dons, buscando de Deus os dons. Senhor, quero fluir nos dons que o Senhor tem na minha vida, que o Senhor quer me usar na igreja, que o Senhor quer me usar para abençoar vidas, para a glória do Teu nome. Me use, Senhor, vai buscando e clamando e participando de cultos, de oração, né? Em casa, orando, clamando, até que o dom é ativado na vida da pessoa. Mas é com zelo. Não vem assim de qualquer maneira, irmãos, né? Não vem de qualquer maneira, não acontece assim por acaso. Vem com busca. Então por isso que Paulo diz: seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele orienta a igreja a priorizar o dom de profetizar. E quem profetiza faz o quê? Edifica, exorta e consola. Edifica, exorta e consola. A igreja precisa, né? Profetizar é estar comunicando diretamente da parte do Espírito Santo para as pessoas no idioma delas. Também pode ocorrer de
de alguns irmãos serem usados em variedade de línguas com interpretação para uma pessoa ou congregação. Isso equivale à profecia. Uma pessoa que está sendo usada em línguas e a outra está interpretando e consolando, edificando, exortando a igreja, isso equivale a uma profecia. Equivale a uma profecia. Vamos lá. Agora vamos para a variedade de línguas. Variedade de línguas. O dom de variedade de línguas é uma capacitação do Espírito Santo para se expressar vocalmente em idiomas nunca aprendido e compreendido pela pessoa que fala e nem necessariamente pelos ouvintes. O dom de variedade de línguas não tem absolutamente nada a ver com capacidade linguística, não tem nada a ver com a mente nem com o intelecto do homem. É um milagre vocal. O texto diz: há uma variedade de línguas. Olha, tem uma tradução que diz assim: tipos de línguas. O dom espiritual e normal para se entregar uma mensagem à igreja é o dom da profecia. A não ser quando o Senhor tem o propósito de usar o dom de línguas como um sinal, então ele usa a língua. Mas só como um sinal. Só para marcar a mensagem ali. Né? Vamos lá. Tipos de línguas. Existem línguas para edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 4. O que fala língua estranha edifica a si mesmo. Opa, tá vendo? O que fala língua estranha edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala língua estranha edifica a si mesmo. Então há uma forma de eu me edificar. Glória a Deus. Há uma maneira que eu possa me edificar. Glória a Deus. Que maneira é essa? Falando em línguas. Falando em línguas. Orando em línguas. Então, à medida que eu me dedico a orar em línguas, eu estou me edificando. Quanto que eu posso me edificar? O quanto que eu quiser. Eu posso me edificar meia hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas. O pastor está orando em línguas. Qual a dificuldade? Nós não deveríamos ter dificuldade em orar em línguas, irmãos. Não deveríamos ter dificuldade. É um dom regulável. É um dom eu regulo. Nós podemos controlar esse dom. Porque eu estou orando e estou falando em línguas, eu estou todo descontrolado. Não. Perdi o sentido. Não existe isso. A pessoa falando em línguas, orando em línguas, ela está em plena consciência de tudo. Paulo diz: dou graças a Deus porque oro, porque falo em mais língua do que vós todos. Paulo falando aos Coríntios. Juntava a igreja toda, não orava a quantidade que Paulo orava em línguas. Ele passava a maior parte do tempo orando em línguas. Por isso que era um homem que tinha um nível de revelação que ele tinha. Por isso que era um homem carregado da unção de Deus. Aleluia. A prática da oração em línguas ativa na vida da pessoa uma sensibilidade espiritual, uma autoridade espiritual enorme. Um canal que se abre na vida da pessoa, uma unção, uma graça que aumenta, porque a pessoa está sendo edificada em Deus, Ela está orando e falando mistérios com Deus, e isso está trazendo no espírito da pessoa e na alma da pessoa uma edificação, um crescimento, fortalecimento, conhecimento de Deus. Maravilhoso. Então, há um tipo de língua que é língua para a edificação pessoal. Amém? Amém. Há um tipo de língua que é sinal para o incrédulo.
Há um tipo de língua, Paulo fala, que é um sinal para o incrédulo. A pessoa fala no idioma que não aprendeu e o ouvinte entende isso. Foi o que aconteceu em Atos. Lá no capítulo 2. A cidade estava cheia de visitantes, os irmãos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, e aqueles visitantes estrangeiros entendiam o que estavam falando. A ação do Espírito ali causou aquela compreensão deles, porque diz que eles ouviam no idioma deles, aquelas pessoas falaram das grandezas de Deus. Havia uma senhora numa determinada igreja, e ela estava no culto, e um menino levou um coleguinha judeu. Olha só, levou um coleguinha judeu para o culto. Bora para o culto. Com muita assistência, o cristão levou o judeuzinho, né, para a reunião. E de repente uma senhora se levantou e começou a falar em línguas. E aí, o menino judeu ficou olhando e tal. No final do culto, ele perguntou para o coleguinha: aquela mulher sabe falar hebraico? Não. Peraí. Vou chamar o pastor aqui. Pastor, aquela senhora ali, ela fala hebraico? Ela conhece o idioma hebraico? Não. Ela vive de lavar roupa, a senhora não tinha 4ª série. Mas ela falou uma língua hebraica para mim. Que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Língua como sinal para o incrédulo. E há vários relatos disso, irmãos. Muitos relatos disso. Muitos relatos. Pessoas que se colocam nas mãos de Deus são usadas de maneira maravilhosa. David Hobbs, que já descansou, né? Muito usado nessa questão aí. Ele falou inglês, mas ele foi para a televisão, começou a orar. E uma pessoa que estava lá na Alemanha entendeu tudo. Entendeu? Língua para intercessão. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Os gemidos inexprimíveis. Não se pode expressar. É uma língua que sai realmente também com gemido intenso. Algo muito intenso da parte de Deus. É o Espírito Santo ajudando a pessoa na oração. Não é que o Espírito vai orar no seu lugar, não. Verdade. O Espírito nos ajuda. Nós precisamos nos entregar à oração. O Espírito Santo nos ajuda na oração. Língua para intercessão. Trata-se de profundas súplicas do Senhor, dadas pelo Espírito Santo, que saem do nosso espírito diretamente para Deus. Existem línguas para louvor, né? Língua para adoração. 1 Coríntios 14:15, Paulo fala, né? Cantarei com entendimento, mas também cantarei com o Espírito. Quando a pessoa é tomada em línguas, né, começa a ministrar aquela canção em línguas. É tipo de língua para adoração. Amém? Existem línguas também para ação de graças. 1 Coríntios 14:16. Veja aí. Sua Bíblia. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, o que é bendizer com o Espírito? Em línguas, irmãos. Como dirá o que ocupa o lugar do indulto, amém? Sobre a tua ação de graças. A pessoa está dando ação de graças a Deus do Espírito, visto que não sabe o que dizes. Está vendo? O assunto aqui é línguas. O contexto aqui é línguas. Está claro? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Línguas na igreja de Corinto e orientação de Paulo. Uma orientação, né? Acontecia muita desordem no culto da igreja de Corinto, no uso do dom, na verdade, de línguas, que levou a Paulo a dar algumas orientações pelo seguinte: primeiro, os crentes falavam em língua nas reuniões sem que houvesse interpretação. Né? Claro que é momento de oração, momento de louvor, momento de fervor, a gente fala em línguas, mas é tudo com sabedoria, amém? Amém. Tudo com sabedoria. O negócio é que na igreja de Corinto havia um excesso, né? As pessoas estavam lá pregando, daqui a pouco um levantava falando em línguas, no outro canto levantava falando em línguas, atrapalhava a mensagem. Então Paulo trouxe uma orientação.
os crentes falavam em línguas demasiadamente nos cultos e por isso ele limitou o número de pessoas para falar em línguas nas reuniões e insistia para que houvesse interpretação. Detalhe, ele não proibiu as línguas, apenas orientou a haver moderação e ordem. Há um aspecto do dom de variedade de línguas que é para a interpretação resultando em profecia. Porém, nem todos serão usados para falar em línguas em público. Para a interpretação serão alguns, certo? Então, tem determinadas pessoas que têm o dom de variedade de línguas e fluem muito nesse dom. E Deus pode usar essa pessoa para trazer uma mensagem para a igreja em línguas, mas tem que haver o intérprete. Tem que haver uma pessoa para interpretar, ou a própria pessoa que está falando trazer a interpretação. Senão, fica sem sentido. Correto? Fica sem sentido. Ok. Seguindo aqui. O dom de variedade de línguas está presente em quase todo o livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas aos Coríntios e praticamente em todos os avivamentos da história da igreja. Apesar das muitas opiniões e controvérsias na interpretação da aplicabilidade desse dom para os nossos dias, precisamos caminhar com maturidade e avante em direção à bênção que é reservada para nós como igreja no uso do dom da variedade de línguas. Devemos considerar que há um aspecto íntimo do dom de variedade de línguas. É exatamente por desconhecer esse importante detalhe do aspecto íntimo do dom que vemos tanta confusão gerada em torno desse dom. Mas é um dom maravilhoso. Qual que é o aspecto íntimo do dom da variedade de línguas? É o uso do dom no quarto. O uso do dom de variedade de línguas, principalmente no nosso quarto. Isso traz uma unção tão grande, um fortalecimento espiritual tão grande. Se as pessoas soubessem, os irmãos soubessem, praticariam bastante a oração em línguas no quarto. Glória a Deus. Imagine uma bateria sendo carregada, né? E aí, pronto, 100%. Você fica tranquilo, né? Seu celular está lá carregadinho, coloquei o celular para carregar. A oração em línguas faz isso. Carrega o crente. Glória a Deus. Espiritualmente. Glória a Deus. Carrega. Quanto mais ungido e fortalecido a pessoa fica. Glória a Deus. Esse dom, o dom da variedade de línguas, ele é até chamado de o dom de pijamas. Por quê? Porque a pijama a pessoa usa quando vai dormir, vai para o quarto. Maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Me lembro de uma vez que, indo para a igreja à noite, eu resolvi passar a noite toda orando em línguas. Quando passei a noite orando, e quando foi no sábado de manhã, fui para casa, me arrumei, todo mundo veio para o culto. Sábado de manhã. Meu pai tem uma sensibilidade espiritual muito grande. Quando ele chegou, colocou o pé ali na igreja e olhou para o altar. Não disse nada. Na hora que ele foi dar a palavra para ele pregar, ele disse: irmãos, quando eu olhei no púlpito, eu vi uma luz, glória pública. Eu falei: entendi. Esse negócio funciona.
Glória a Deus. Orar em línguas funciona. Interceder por um culto antes em língua. Glória a Deus. Aleluia. Falei, meu Deus, um seminarista sozinho ali orando no público funcionou assim. Imagina um grupo de irmãs orando ali, orando em línguas. Imagine. Glória a Deus. Como não fica carregado o ambiente, pessoas intercedendo, se entregando a Deus na oração. Aleluia. É maravilhoso, irmão. Glória a Deus. É maravilhoso se entregar a oração em línguas. Vamos lá. Vou avançar aqui, viu? Dom de interpretação de línguas. O dom de interpretação de línguas é a revelação do Espírito Santo do significado de uma expressão vocal em outras línguas. O propósito desse dom é tornar o dom de línguas compreendido aos ouvintes, de modo que os presentes na reunião, bem como as pessoas que possuem o dom, possam saber o que foi dito a todos e todos possam ser edificados. A interpretação é sobrenatural. A interpretação é sobrenatural, como qualquer dos 9 dons espirituais. Ninguém aprende a língua, mas o mesmo Espírito que inspira a mensagem em línguas inspira a interpretação. Não tanto pelas palavras de quem fala em línguas, mas concentrado o Espírito no Senhor, de quem vem a revelação. A pessoa que é usada nesse dom, ela sente. Quando alguém fala em línguas, algo é acionado dentro dela. Ela percebe. Não, é isso, é isso, é isso. Pelo Espírito, é isso, é isso, é isso, é isso. Interessante. Uma pessoa pode falar em línguas 4 minutos, falando em línguas, falando em línguas. E a pessoa que recebe a interpretação, interpreta por 1 minuto. Não, porque o Senhor disse, foi isso, isso, isso e isso. Porque não é tradução, é interpretação. A pessoa interpreta aquilo que diz. Amém? Ela sente, há uma comunicação espiritual do que está sendo dito em línguas. Então ela sente aquilo, há um peso, né? Ela vai pesando aquilo que é exatamente o que Deus está dizendo. Muito bem. As palavras são concedidas por revelação, conforme as normas da profecia e toda a enunciação inspirada, seja por meio de visão, peso ou sugestão. É o que eu estou falando. Tem pessoas que são usadas com interpretação de línguas, e quando alguém está falando em línguas, é como se ela visse passando assim uma mensagem, né? Sendo vindo diante dela, e ela sabe que é exatamente aquilo que está sendo dito. Outras sentem uma sugestão, uma intuição de que é aquilo que Deus está falando ali, né? É como se fosse um peso. É isso aí. A mensagem pode vir em línguas de forma extensa, porém a interpretação pode ser breve. Ou ao contrário. Mas isso não deve nos preocupar de forma alguma. Importa que o intérprete diga somente o que o Senhor está comunicando em línguas. Tem gente que gosta de florear, né? Tem gente que gosta de dizer, colocar uma coisinha a mais para enfeitar. Não, precisa não. Isso basta dizer aquilo que o Senhor disse em línguas. Acabou. É aconselhável a igreja que se 3 pessoas falaram em, olha, presta atenção aqui, irmãos, falaram em línguas, numa reunião, não haja mais pessoas participando. E vai pelo conselho de Paulo, né? Fale muito 2 ou 3, né? E os demais julguem, não é isso? É o seguinte, ó, tem aqui uma pessoa interpretando. Aí ele fala em línguas, o irmão fala em línguas, ele interpreta. Tudo bem, acabou a mensagem. Aí aquele ali, o irmão aqui vem, fala em línguas. O intérprete vem e interpreta. Acabou a mensagem. Aí o irmão aqui
de vermelho, fala em línguas. Pronto. Se houver mais alguma mensagem em línguas, é interessante que um deles que já falaram, fale novamente e o intérprete interprete. Porque se o intérprete for parar para interpretar a Lenalda, a irmã, o irmão, aí já fica confuso, não é? Fica até cansativo o irmãozinho. Então o ideal é que haja no máximo 3 pessoas falando e haja a interpretação, para causar até uma ordem, para que haja uma ordem na reunião. E outra coisa, mas vai que 2 pessoas estejam entendendo as línguas, 2 pessoas aqui estejam entendendo as línguas. O que acontece? Quem começou a interpretação, ele deve continuar interpretando. E não haja uma outra pessoa para interpretar. Por quê? Ordem. Imagine que essa pessoa, que 2 pessoas interpretam, então um entende o que está sendo dito aqui, aí uma começa a falar em línguas, aí o outro que entendeu corre para lá, aí tem uma pessoa interpretando aqui, outra pessoa interpretando lá. Vai gerar confusão? Vai gerar confusão. Mesmo que haja 2 intérpretes, somente um, em uma reunião, ele deve assumir aquela questão de interpretar as mensagens. Por isso que Paulo diz: muito 2 ou 3, os demais profetas julguem ali, acompanhem. Vamos entender? Amém. Amém. Vamos avançar aqui. Vou avançar. Estão entendendo, irmãos? Está tudo tranquilo? Está tudo bem? Amém. Vamos avançar aqui. Daqui a pouco falta mais 2 para a gente daqui a pouco encerrar. Vou falar agora sobre o dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria é uma revelação sobrenatural do Espírito Santo. Olha só, no tocante aos planos e propósitos na mente e na vontade de Deus. Observe bem e memorize o nome do dom. Palavra da Sabedoria. Como é o nome do dom? Palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. Tá? Esse é o nome do dom, viu, irmãos? Não é dom de sabedoria, não, irmão. Não é dom de sabedoria, não. É o dom da palavra da sabedoria. Tudo bem? Depois não venham para cá e dizem: mas aquele dom de sabedoria. Não. É o dom, o nome do dom é dom da palavra da sabedoria. Porque não existe dom de sabedoria. Sim. Não tem esse dom na Bíblia, dom de sabedoria. Mas existe na Bíblia o dom da palavra da sabedoria. Né? Por que palavra da sabedoria? Porque é a sabedoria de Deus repartida, compartilhada em pequena dose ao crente. Deus é todo sabedoria, mas Ele dá uma palavra, um fragmento de toda a sabedoria que Ele tem, Ele dá um pouquinho. Então por isso que é o nome do dom da palavra da sabedoria. Certo? Imagine, você vai a um advogado, você vai com uma causa trabalhista. Você vai ao advogado, ele vai dar para você o quê? Uma palavra. Você resolve essa sua situação assim, assim. Ele não vai abrir os livros dele, ele estudou todos os anos, estudo de direito para dar para você todo o ensino. Não, de direito não é isso. Ele vai dar para você uma orientação, uma palavra. Então, o nome do dom é palavra da sabedoria. Ele não manifesta toda a sua sabedoria, ele dá apenas uma porção, um fragmento. Por isso se chama palavra de sabedoria. Não se trata de sabedoria humana, olha isso. Não se trata de sabedoria humana, filosofia ou lógica humana. É uma comunicação miraculosa do Espírito Santo ao espírito humano. Ela não pode ser obtida através de estudo ou experiência. Não se trata de sagacidade de uma mente brilhante.
mas de uma parcela da sabedoria divina comunicada ao crente. Há um nível de sabedoria humana que torna uma pessoa sagaz e com a mente de gênio, certo? A pessoa sábia tem lucidez, tem clareza para tomar decisões e resolver questões da vida de modo a alcançar sucesso, como Salomão. Ele teve sabedoria, ele pediu a Deus sabedoria. Ele não teve o dom da palavra sabedoria, ele teve sabedoria, ok? E a Bíblia nos estimula a pedirmos a Deus sabedoria, como diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Ele pediu a Deus sabedoria para governar o povo. Agora, o dom da palavra da sabedoria é diferente. Deus, sendo todo sabedoria, é sabedor de tudo, sabe de tudo que vai acontecer. O futuro para ele não é novidade alguma. Portanto, quando parece bem a Deus revelar seus planos e propósitos ao homem de modo sobrenatural, ele o faz mediante a palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria, portanto, já deu para perceber que é um dom preditivo. A profecia, ela exorta, consola e edifica. A profecia, ela para se tornar algo preditiva, tem que entrar nela a manifestação da palavra da sabedoria. Então esse dom revela a vontade de Deus para situações específicas. Pode vir através de um anjo que é entregue uma visão, pode vir através de uma voz audível e pode vir através de variedade de línguas com interpretação. O dom da palavra da sabedoria é um dom fortemente diretivo. Diretivo por quê? Vai dizer algo, vai dar uma direção com relação a algo para o futuro, para frente. Então, o dom da palavra da sabedoria é sempre voltado para questões futuras. Ok? Toda vez que alguém chega sendo usado no dom da palavra da sabedoria, ela sempre vai se referir a algo futuro com relação à sua vida. Tá? Quando alguém diz algo que vai acontecer com você, tem a ver com a palavra da sabedoria. Alguém usado por Deus, né? Um instrumento de Deus. Olha, o Senhor está demonstrando assim, 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 vai acontecer assim, assim, assim. Você está recebendo uma palavra de sabedoria. Ok? É uma revelação do futuro. Deus, em sua sabedoria, sabe tudo quanto ao futuro. Contudo, nos dá uma palavra, um fragmento. A palavra da sabedoria é uma revelação muitas vezes seguida de conselhos, vem conselhos também, e orientações e recomendações. Você vê isso na Bíblia, os profetas, eles sempre manifestavam a palavra da sabedoria e enviam conselhos e orientações. Os profetas da antiga aliança tiveram a palavra da sabedoria em seus ministérios proféticos. Por isso eles falavam das coisas que iriam acontecer. Ou seja, suas profecias eram mais predições. Interessante. Suas profecias eram mais predições. Por isso que ele diz, você deu uma profecia, né? Nossa, você fala, não virou costume nosso, é uma profecia. Mas profecia porque dentro dela aconteceu uma palavra da sabedoria e se tornou preditiva. Veio a José em forma de sonho. José sonhou. Ele viu que o sol, a lua, se prostravam perante ele. Os 11 feixes de trigo se prostravam perante o feixe de trigo dele. Aquilo ali era o quê? Palavra da Sabedoria. sabedoria. Estava dizendo que o sol é a lua, seu pai e sua mãe. Sua lua se inclinando, os pais dele se inclinando perante ele, se tornariam, de certa forma, submissos aí, né? Os feixes de trigo dos irmãos se inclinando perante ele, os irmãos também o serviriam ou estariam sujeitos a ele, né? Então, o sonho de José foi um sonho preditivo. Aquele sonho revelava o futuro
de José sendo governador no Egito. Você vê isso em João. João teve palavra de sabedoria com relação às igrejas, a igreja de Esmirna, as igrejas ali da Ásia. Ágabo também teve uma palavra de sabedoria com relação a Paulo, que Paulo sofreria. Então a palavra de sabedoria pode ser condicional também, viu? A pessoa pode receber uma palavra de sabedoria e ela não acontecer. Como assim? Jonas foi à cidade de Nínive e disse: a cidade vai ser destruída. Se arrependam. Foi? Foi destruído? Não. Por quê? Porque as pessoas se arrependeram. Certo? Aí a pessoa recebe uma palavra de sabedoria. De verdade. Deus vai dizer que vai acontecer assim, 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 assim com você. Você vai passar no vestibular. Mas se ele não estudar, Não vai passar. É verdade. é verdade, né, irmão? Certeza. Deus vai dizer: você vai ser próspero, vai ser abençoado. Se não trabalhar, se não investir, vai prosperar? Não. Se não souber investir e não trabalhar, não vai prosperar. Não vai para lugar nenhum. E assim são todas as questões da vida. A Bíblia tem alguns exemplos de palavras de sabedoria que foram liberadas, mas não aconteceram. Porque houve determinadas circunstâncias que não deu condições de acontecer aquela profissão, né? Aquela palavra de sabedoria. Muito bem, vamos lá. O dom da palavra de sabedoria também pode vir através de um anjo que possa entregar, pode vir através de visão, pode vir através de uma voz audível e pode vir com variedade de línguas e interpretação. O dom da palavra de sabedoria é um dom fortemente diretivo, porque quem contém uma percepção profética do que deve ser feito em determinada situação é uma revelação do futuro que nos vem do Espírito Santo. Ok. O profeta Isaías deu uma palavra de sabedoria ao rei Ezequias, porém o rei orou a Deus e houve mudança. Foi o que Isaías disse a Ezequias: põe a tua casa em ordem. Ó, põe a tua casa em ordem. Esse sinal já foi. Acabando de dizer para você. E aí Ezequias orou a Deus, né, clamou, pediu perdão e tal. E aí o profeta volta e diz: você tem que ter mais 15 anos. 15 anos. Então, a palavra de sabedoria pode ser condicional. Vamos lá. Agora o outro dom: palavra do conhecimento, ou palavra da ciência. Glória a Deus. O dom da palavra do conhecimento é uma revelação sobrenatural pelo Espírito Santo de certos fatos que Deus quer que saibamos. Observe bem o nome do dom: palavra do conhecimento. Não é dom de conhecimento não, viu, irmãos? É o dom da palavra do conhecimento. É uma revelação divinamente comunicada que pode se referir a um evento que aconteceu ou está em curso. Esse dom está muito relacionado com revelações de enfermidades, pois é muito comum se manifestar em irmãos que têm o ministério de curas, revelando a pessoa e a enfermidade. Então, a pessoa que é usada no dom da palavra do conhecimento, ela sente o comunicado de Deus. Por exemplo, a pessoa está ministrando, tem uma pessoa ali que está com uma dor na perna esquerda, na panturrilha, certinho. Ela sentiu, é assim, e às vezes a pessoa sente até a dor, né? Quem é usado nesse ministério, ele sente como se a dor estivesse ali, nela mesma. E aí, só que ela sabe, pela experiência do ministério, que está servindo a alguém que está ali no ambiente que está com aquela dor. E aí vem a pessoa e ela ora, e a pessoa é curada. Então, esse dom é um conhecimento que Deus dá
de uma determinada situação de enfermidade, ou problema, né, na família, determinadas ordens de problema, em casamento, finanças, enfim. É um conhecimento espiritualmente comunicado, que não poderia ser recebido de outra forma. É uma parte do conhecimento infinito de Deus implantado no coração do crente para atender a uma necessidade específica. Eu me lembro que uma vez eu tive um sonho, aí eu estava no seminário, eu tive um sonho, e eu contei para o colega, rapaz, eu sonhei assim, falei, puxa, mas interessante esse sonho. E ele foi embora, saiu, foi se divertir um pouco no seminário, foi se divertir com os colegas. E aí eu fui para um culto de oração. À noite, eu veio uma reunião de oração, eu fui para aquela reunião de oração, eu estou lá no meio dos jovens, e uma determinada jovem estava orando, e ela é tomada em revelação, disse: tem uma pessoa aqui que sonhou e você não entendeu o sonho. Sonhou e você não entendeu o sonho. Aí eu, vem aqui, eu vou orar com você. Fiquei lá. Venha, você sonhou. Aí, agora eu sei que é ele, não tem mais ninguém aqui não. Aí quando eu me ajoelhei, ela já veio dizendo: esse sonho significa isso. Pá, 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 pá. Palavra do conhecimento é isso. Amém? Se eu nem ia contar o sonho para ela, não, ela já veio dizendo a interpretação do que significava, bateu certinho com o que eu havia sonhado. Palavra do conhecimento. Glória a Deus. Se de repente o servo de Deus estivesse sendo usado aqui, falar, tem uma pessoa aqui que está assim. Então isso se trata da palavra do conhecimento. É um conhecimento espiritualmente comunicado, que não pode ser recebido de uma outra forma. Vamos avançar aqui. O dom da palavra do conhecimento não é dado para satisfazer curiosidades. É dada para o mesmo propósito de todos os dons, para o que for útil. Para o que for útil. Por que palavra do conhecimento? Porque é o conhecimento de Deus compartilhado aos seus servos. Deus sabe tudo, todavia nos dá uma palavra, uma parcela do seu infinito e infindável conhecimento. Por isso o dom se chama palavra do conhecimento. Aí temos vários exemplos na Bíblia de palavra do conhecimento. Através de João teve palavra do conhecimento, né? Por meio de visão, a qual revelou a situação das igrejas da Ásia Menor. A palavra do conhecimento pode vir através de línguas com interpretação. Pode vir também através de um anjo do Senhor que a entrega. Muito bem. A palavra do conhecimento não tem nada a ver com conhecimento bíblico. Nada a ver. A pessoa pode saber muito de Bíblia, legal, show de bola, mas não tem nada a ver com isso. A palavra do conhecimento é sobrenatural. Tá? O dom da palavra do conhecimento é sobrenatural. É uma comunicação de fatos ou informações que são humanamente impossíveis de serem conhecidos. É obter conhecimento que ultrapassa os sentidos do homem. É obter por meio de revelação uma informação sobre um fato, um lugar ou acontecimento relacionado com a pessoa onde não havia conhecimento prévio, nem sido obtidos por meios naturais. Pode-se conhecer o nome, a pessoa pode saber. Inclusive, ele estava até vendo uma profetisa que ela chega e diz: olha, fulano de tal. E aí, Deus mostra, Deus traz também. Ó. Deus fez isso com o Matias, que estava orando, né? A respeito de Paulo. Vai, tem um homem chamado Paulo, ele está orando, vai lá na rua direita, deu até o endereço, né? Vai lá na rua tal, tem um homem lá que está orando.
Pode-se conhecer o nome, a profissão, datas, detalhes da sua vida ou qualquer outra informação. Devo deixar claro aqui que o Espírito Santo não é fofoqueiro, né? Ele não constrange ninguém. Ou seja, esse dom não visa satisfazer curiosidades mesquinhas e egoístas, ok? Mediante a palavra do conhecimento, os desanimados poderão ser consolados, os santos alegrados, os bens perdidos recuperados, os inimigos derrotados e o Senhor Jesus exaltado entre o seu povo. Muito bem. Como já disse, esse dom revela também doenças e esse dom também pode revelar até possessão demoníaca. É um dom que trata das coisas passadas ou presentes. Agora vamos para o dom do discernimento de espírito. Esse dom também, ele às vezes deixa a gente numa situação delicada. O dom do discernimento de espírito, a bateria está fazendo. Já estamos terminando, viu, irmãos? E a bateria já está. A bateria está dando banho. O dom de discernimento de espírito oferece introspecção na dimensão espiritual. Não se trata apenas de ver demônios e espíritos maus, estritamente. Esse dom é sobrenatural e permite ao crente ver no mundo espiritual. É uma habilidade dada por Deus para reconhecer a identidade, a personalidade e a condição que de fato está presente dentre os possíveis espíritos ou noções. Interessante isso aqui. A pessoa usada nesse dom, ela percebe, ela distingue bem, ela identifica bem o que está acontecendo. Tá? Paulo teve esse dom. Ele ia passando aí. Esses homens que estão passando aí são servos do Deus Altíssimo. Adivinha estava falando, esses homens que estão passando aí são servos do Deus Altíssimo. Paulo distinguiu que se tratava de uma ação demoníaca na vida daquela mulher. Ele a libertou. Então ele teve o quê? Discernimento de espírito. A palavra espírito é mencionada 990 vezes na Bíblia. Toda a vida é espírito. A palavra espírito pode estar relacionada a anjos, demônios, Espírito Santo, unção, influências humanas ou mesmo atitudes. Então só mesmo uma pessoa com o discernimento de espírito para entender e distinguir que de fato se trata. Discernir tem a ver também com distinguir e estabelecer diferença entre duas ou mais coisas. Algumas pessoas dizem que esse dom é só para ver espíritos maus, porém estão equivocadas a esse respeito. Não é só para ver espíritos maus. Dizer que o dom de discernimento de espírito tem a ver somente com demônios limita o dom e leva à confusão, porque trata-se da análise sobrenatural, portanto precisa na dimensão dos espíritos, tanto bons quanto maus. O discernimento de espíritos maus também está incluso, porém não é só para isso. Identificar a presença demoníaca é apenas um aspecto desse dom, que também pode identificar os próprios dons espirituais em operação ou manifestação. Pode identificar também ministérios. Quem é usado com o nome de discernimento de espírito? Identifica. Essa pessoa tem tal ministério, essa pessoa está sendo usada em tal dom. A unção que está se manifestando aqui é isso, isso e isso. Aquela pessoa ali
está assim, tem isso aqui nela, é duvidoso, né? É verdadeiro, mas é para a pessoa que tem o dom do discernimento. Amém? Glória a Deus. É o dom do discernimento. Porque eu acho que aquilo ali não é de Deus. Não. E é de Deus. Negócio de eu acho, está sendo usado no discernimento do Espírito? Não, então fica quietinho. Se é um discernimento do Espírito, então já vai certo. Não, é isso aqui, ó. Sai em nome de Jesus. És tu mesmo, Senhor. Glória a Deus. Uma certa irmã, ela estava em culto. O culto estava acontecendo e ela estava na porta. Ela estava na porta, porteira, né? Porteira. E o culto acontecendo, o pastor ministrando a oração. Aí essa irmã saiu da porta e veio assim, pastor Wilson. E lá vai, irmã. Aí, alguns, né? Cheio do reteté. Tá vendo, irmã? Com reteté. O pastor ficou olhando aqui. Veio aquele movimento e voltou lá, ficou um cantinho lá, na portaria. Foi todo mundo para ir embora para casa. Quando foi de madrugada, o pastor recebe a ligação, o pastor vem ver aqui, desabou tudo. Desabou tudo. Então tem coisas, tem determinados movimentos, tem determinadas coisas que as pessoas fazem, que uns começam a criticar, começam a ter aquela hostilidade, aquela rejeição, não sabe do que se trata, não sabe da vida da pessoa com Deus, a intimidade da pessoa com Deus. Meu Deus, meu irmão, se Deus está usando para cortar o aço em mim, vem aqui e corta tudo. Amém? Amém. Discernimento do Espírito. Exemplo de discernimento do Espírito na Bíblia. Moisés discerniu aspectos de Deus ao entrar na presença de Deus. Moisés discerniu a glória do Senhor. Isaías viu aspectos de Deus, viu também serafins. Então o crente ministrando neste dom pode até mesmo ver o Senhor Jesus, a semelhança de Estevão. Paulo discerniu o espírito de adivinhação em uma mulher e a liberta. O apóstolo João viu o Espírito Santo discernindo como se o Espírito Espírito diante do trono de Deus. 7 Espíritos. Isso significa simplesmente que João estava exercendo dentro da dimensão espiritual e vendo 7 aspectos do Espírito de Deus. Todas as visões desse tipo seriam manifestação do dom do discernimento do Espírito. Uma visão pode trazer consigo a palavra da sabedoria ou a palavra do conhecimento, mas a visão propriamente dita seria o dom do discernimento de Espírito. Quantos entenderam? Amém. Amém. Quando a pessoa vê na dimensão espiritual, ela está tendo discernimento de Espírito. Meus amados, vamos avançar aqui. Já deu uma pincelada em relação à questão do cuidado, né? Sobre a pessoa que às vezes acha que não é de Deus, e muitas vezes a coisa é de Deus, e ela não entendeu nada. Atribui coisas de Deus, muitas vezes até ao diabo. Então devemos ter cuidado com relação a isso aí. Há determinadas situações que até mesmo um pastor, ele busca conselheiros, né? Pessoas experientes ali do lado dele, pessoas que têm sensibilidade espiritual para chegar a uma determinada conclusão do que realmente se trata daquela situação.
Por isso que Paulo diz, falem muito 2 ou 3, usem mais. Então, quem tem um ministério profético deve ministrar e deve ajudar no entendimento das coisas de Deus na igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Encerramos aqui. De uma maneira bem corrida. Essa ministração. A gente sabe que quando é assim fica um pouco cansativo, né, irmãos? Mas vale a pena. Vale a pena. Aleluia. Amém? Vale a pena. Para edificação, para o crescimento. Então, aqueles que se interessarem, quiserem o e-book, tá bom? Para poder estudar, tirar as dúvidas em casa, fale conosco, entre em contato conosco pelo e-mail, ou através do WhatsApp, o pastor Wilson vai passar para vocês aí, tá bom? E aí os irmãos que quiserem poderão adquirir o e-book por um preço bem baratinho, inclusive para a gente também estar contribuindo com vocês aqui na campanha da igreja. Amém? Deus abençoe a vocês. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga glória. É claro que é um assunto muito vasto, é um assunto que trouxe clareza e cada dia mais que for batido esse assunto, nós iremos entender de forma melhor. Amém? Toda vez que nós formos falar que nós vamos profetizar, nós estamos dizendo: eu vou te edificar, eu vou lhe consolar e lhe edificar. Amém? Isso é importante. Vai ficar todo mundo ali? Então, venha, eu vou consolar vocês, edificar. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe o pastor Josenildo mais e mais por essa instrução. Coisa maravilhosa. Mas antes, enquanto a pessoa se prepara aqui para o louvor, eu quero chamar à frente aos irmãos que vão orar. Orar, como foi dito, buscar com zelo os melhores dons, porque Deus quer usar a sua igreja com os dons espirituais. Quero que você venha aqui à frente aqui do altar, você que quer receber essa oração para buscar com zelo, a partir de hoje, o Espírito Santo.